E é daí que nasce essa insatisfação crônica que a gente percebe na histeria. Como se o sujeito ficasse o tempo inteiro dizendo, olha, o mundo me trouxe sem uma parte fundamental, que o outro possui. Então o outro é completo, o outro é satisfeito e eu não. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa série sobre a histeria. Nós já vimos lá no primeiro vídeo um pouco sobre como Freud se deparou com a histeria, como a histeria foi fundamental para a invenção da psicanálise. No vídeo anterior, no segundo vídeo, eu falei para você sobre a fantasia de sedução, sobre como Freud descobriu que o que está na origem mais remota dos quadros histéricos é uma fantasia de sedução que não exclui a possibilidade de que a pessoa histérica tenha de fato sofrido um abuso sexual. E hoje eu quero me concentrar aqui nos traços, em alguns traços constitutivos da estrutura de personalidade histérica. Eu não vou ser exaustivo aqui nesse vídeo, ou seja, eu não vou apresentar para você uma caracterização completa do quadro de personalidade histérica, até porque isso levaria muitas horas, isso demandaria praticamente um curso inteiro sobre histeria, que de repente a gente pode acabar fazendo por aí nos projetos que a gente tem pensado para o futuro. Mas vamos lá então, eu vou aqui apresentar 4 traços característicos da estrutura de personalidade histérica. O primeiro deles é a insatisfação crônica. O segundo é o repúdio à sexualidade. O terceiro é a sedução e a dramatização. E o quarto é o que eu chamaria de compulsão a castrar o outro. Então vamos começar falando daquele que talvez seja o traço mais característico da estrutura histérica, o traço que é mais facilmente identificável nos quadros histéricos e que inclusive se popularizou talvez para além da própria psicanálise, que é a insatisfação crônica. Os histéricos, de forma geral, tanto homens quanto mulheres, estão permanentemente insatisfeitos e parecem inconscientemente buscar a insatisfação. Ou seja, quando eles estão, por exemplo, em relacionamentos, a impressão que a gente tem é de que eles buscam justamente relacionamentos em que eles vão ficar insatisfeitos. Procuram situações que, de antemão, já poderiam indicar uma possibilidade de insatisfação. Então, diferentemente do que a gente imaginaria que seria o razoável, né, que é uma pessoa buscar a sua própria satisfação, buscar coisas que o satisfaçam, o histérico parece que busca situações para ficar insatisfeito. É como se tivesse uma compulsão a permanecer insatisfeito. Como é que a gente entende essa característica, esse traço constitutivo da estrutura histérica? A gente vai precisar remeter isso a uma segunda possibilidade etiológica que Freud identifica e relaciona ao quadro histérico. A primeira possibilidade etiológica, a possibilidade de causa da histeria, foi aquela que eu falei no vídeo anterior. Ou seja, o histérico constrói uma fantasia de sedução que pode estar baseada numa cena efetiva, real de sedução ou não, né? E é essa fantasia de sedução que está na origem de muitos sintomas e de muitos traços, alguns deles sobre os quais eu vou falar nesse vídeo também. Mas além dessa possibilidade de causa da histeria, o Freud também identifica, depois que ele desenvolve a sua teoria das organizações pré-genitais da sexualidade, o Freud identifica que todos nós, atravessamos 3 fases pré-genitais da sexualidade. A primeira delas, a fase oral, a segunda, a fase anal sádica e a terceira fase, a fase fálica. Os histéricos seriam pessoas que teriam ficado fixados na fase fálica, ou seja, teriam esse atraso no desenvolvimento psicossexual, teriam permanecido fixados nesse estágio fálico do desenvolvimento sexual. O que acontece nessa fase fálica? Essa é a fase em que
tanto meninos quanto meninas estão envolvidos com um problema que para a criança é muito significativo, que é o problema da diferença anatômica entre os sexos. É mais ou menos nessa fase, por volta dos 3, 4 anos, que as crianças percebem que o corpo dos meninos e das meninas são diferentes, que os meninos possuem alguma coisa ali no meio das pernas e as meninas não possuem. De forma geral, as crianças tendem a concluir uma teoria a partir dessa percepção das diferenças, que é mais ou menos da seguinte forma. O menino entende que as meninas possuíam pênis, mas foram castradas, então ele passa a ter medo de perder o seu próprio pênis. E no caso das meninas, o que acontece? Elas esperam que o seu pênis venha a crescer, elas imaginam num primeiro momento que o seu pênis vai crescer e vai se tornar como o dos meninos, mas elas, evidentemente, percebem que isso não vai acontecer e, ao perceberem que não vão ter pênis, elas se percebem, então, privadas. Ou seja, elas chegam à conclusão de que vieram ao mundo com defeito, que vieram ao mundo incompletas, sem uma parte que nos meninos está presente. Então, isso constitui aquilo que o Freud vai chamar de inveja do pênis. Ou seja, as meninas olham para o pênis dos meninos e acreditam que deveriam ter nascido também com o pênis. Então, chegam à conclusão de que os meninos nasceram completos e elas nasceram incompletas. Ora, evidentemente, se espera que essa criança cresça, atravesse a adolescência e perca essa teoria infantil de ter nascido incompleta. É esperado que essa criança chegue à conclusão na vida adulta de que o fato de ter nascido sem pênis não significa que ela tenha nascido com defeito, nascido sem uma parte, nascido incompleta. Afinal, ela possui a vagina, possui o útero, ou seja, atributos que o menino não possui. Então é esperado que, num desenvolvimento saudável, a criança evolua, digamos assim, e chegue à conclusão de que não é incompleta e que o menino não é superior porque tem o pênis. No entanto, o que o Freud observa? Que algumas pessoas podem ter permanecido, e aqui eu estou falando mais especificamente das mulheres, podem ter permanecido fixadas nessa ideia infantil de que nasceram incompletas porque não possuem o pênis. Ou seja, essas pessoas permanecerão a vida inteira, evidentemente até se submeterem a um processo psicanalítico, permanecerão a vida inteira acreditando que são incompletas, que de alguma maneira o mundo lhes deve alguma coisa. Que de alguma maneira elas nunca estarão plenas. E é daí que nasce essa insatisfação crônica que a gente percebe na histeria. É como se o sujeito ficasse o tempo inteiro dizendo: olha, o mundo me trouxe a vida sem uma parte fundamental, que o outro possui. Então o outro é completo, o outro é satisfeito e eu não. Eu estou permanentemente marcada por essa falta. E aí a busca por situações nas quais o sujeito vai permanecer insatisfeito é como se fosse uma maneira do sujeito dizer assim: olha, tá vendo como eu sempre vou ficar em falta? Tá vendo como eu nunca vou ser feliz de verdade? Por que eu nunca vou ser feliz de verdade? Porque desde o início me fizeram incompleto. Desde o início me fizeram defeituoso. Então, o mundo me deve satisfação. O mundo me deve algo que me complete. Só que esse algo nunca poderá ser dado porque na cabeça do histérico, esse algo, esse falo, esse pedaço que completaria o corpo, ele deveria ter sido dado desde o início. Então o sujeito vai ficar mesmo permanentemente insatisfeito. Então a insatisfação crônica da histeria é esse manifesto. É como se fosse um manifesto do sujeito dizendo assim: tá vendo? Você, o mundo, a realidade, vocês me fizeram incompleto. E por isso eu nunca poderei estar satisfeito. Eu nunca estarei pleno. E aí o sujeito compulsivamente busca situações justamente para manter esse manifesto. O segundo traço é o repúdio à sexualidade. Eu falei um pouco dele no nosso segundo vídeo. Por que ocorre o repúdio à sexualidade? Por que a gente vê com tanta frequência nos histéricos, especialmente nas mulheres,
A gente vê um certo nojo exacerbado, muitas vezes, do sexo, um pudor excessivo, né? Por que a gente nota esse movimento, uma certa indignação com qualquer movimento da parte do outro que indique uma possibilidade de desejo sexual? Por que a gente nota isso com muita frequência? Justamente por conta da fantasia de sedução. É como se essa fantasia tivesse o tempo todo ali dizendo para a histérica: olha, cuidado. Cuidado, porque sexualidade significa abuso. Sexo significa abuso, sexo significa submissão, sexo significa violência, sexo significa que tem uma pessoa aproveitando-se de você. Então vem esse repúdio à sexualidade, ou seja, a histérica não consegue se colocar naquela posição de passividade que muitas vezes é necessária para o encontro sexual, né? Os amantes no encontro sexual, eles vão revezando essa posição de atividade e passividade, mas para a histérica é muito difícil se entregar, justamente porque lá no passado ela se considera vítima de uma entrega e foi feito com ela um processo de dominação, de subjugação, de abuso, e que agora ela não vai permitir que isso aconteça novamente. Então, dessa forma, a sexualidade se torna algo aversivo para o sujeito histérico. O terceiro traço é a sedução. O sujeito está, aparentemente, o tempo todo querendo chamar a atenção do outro, fazer com que o outro perceba, tem um certo tom de exibicionismo, uma certa dramatização também, né? Então, é muito comum que nas pessoas histéricas a gente observe essa busca por transformar situações pequenas em situações muito grandes, de exagerar nas reações, né? De fazer com que tudo pareça um grande teatro, né? A impressão que muitas vezes a gente tem lidando com uma pessoa de personalidade histérica é que a pessoa está o tempo todo encenando, né? Está o tempo todo dramatizando. Isso também tem a ver com a fantasia de sedução. Afinal, uma das formas que a gente tem de se defender de uma situação em que nós fomos dominados, nós fomos abusados, subjugados pelo outro, é justamente criar a fantasia de que, na verdade, não foi o outro quem abusou de mim, não foi o outro quem me subjugou, não foi o outro que me dominou. Na verdade, eu me fiz dominar, fui eu que conquistei o outro. Fui eu que seduzi o outro. Então essa pode ser uma forma que o sujeito histérico encontra de se defender da sua fantasia de sedução. Quer dizer, eu acredito que houve um processo de sedução, mas na verdade quem seduziu aquele que abusou de mim fui eu mesma. Então agora eu manifesto esse processo de sedução, de tentativa de encantamento do outro, de chamar a atenção do outro, justamente porque dessa forma eu guardo para mim a crença de que não fui eu quem me submeti a uma situação de sedução, de dominação, de abuso, mas na verdade fui eu que criei aquela situação, fui eu que conquistei o outro, fui eu que seduzi o outro. E o quarto traço é aquilo que está expresso numa frase muito conhecida do Jacques Lacan, psicanalista francês, que é a ideia de que a histérica busca sempre um senhor sobre o qual ela possa reinar, né? Que é o que eu chamei de compulsão à castração do outro, né? É muito comum nas pessoas histéricas essa busca por mostrar que o outro não tem o poder que se atribui a ele, por mostrar que o outro é faltoso. Então, o sujeito histérico está o tempo todo tentando castrar o outro, tentando mostrar que o outro é incompleto, tentando mostrar que o outro é faltoso. E como é que a gente entende isso? A gente entende isso pela recorrência à fase fálica, à inveja do pênis, né? É dizer, qual que é uma estratégia defensiva interessante para o sujeito que acredita que foi privado do falo, foi privado do pênis, que nasceu incompleto e que portanto, o outro saiu em vantagem na existência? Qual que é uma estratégia defensiva interessante? Ora, é mostrar que esse outro também é incompleto. Ou seja, para que eu não me sinta mal por me perceber como incompleto, eu vou lá e tento mostrar o tempo todo que o outro é incompleto. Então o outro acha que tem alguma coisa, mas na verdade não tem, ele é faltoso, né? Então a gente nota esse movimento muito frequente por parte dos histéricos de tentar mostrar assim, olha, o saber que você acha que tem é falho. Então é um tentativa o tempo todo de dizer assim, você não é
tão poderoso, você não é tão potente, na verdade você não tem o falo, porque se eu não tenho, ninguém pode ter, se eu não tenho, você também não vai ter. Então é uma compulsão constante por mostrar que o outro é incompleto. É muito comum a gente ver por parte dos histéricos nas relações com profissionais de saúde, né? Uma tentativa constante de dizer assim, aquele médico não sabe de nada, esse psicólogo ele acha que está me entendendo, mas na verdade não está entendendo nada, nunca vai ser capaz de me entender. E você percebe que não se trata de uma descrição fiel da realidade, se trata simplesmente da tentativa do sujeito de mostrar assim, olha, esse daí, que todo mundo fala que é muito bom, na verdade ele é uma porcaria, na verdade ele não sabe nada. Na verdade, ele não me entende, ele não sabe nada, isso é tudo farsa. Né? É uma tentativa o tempo todo de dizer que o outro não está com essa bola toda. Existem vários outros traços que a gente não tem tempo de abordar aqui, mas esses são os 4 que eu acho que são os mais facilmente identificáveis e que eu considero que estão mais no centro da problemática histérica. Bom, se você gosta de psicanálise, se você se interessa por estudar de forma séria, de forma rigorosa a psicanálise, eu tenho uma novidade para contar para você. Em breve, eu pretendo lançar um novo projeto que vai atender ao anseio de muitas das pessoas que entram em contato comigo pelas redes sociais. Esse projeto se chama Confraria Analítica. Será uma comunidade de pessoas que estão interessadas em estudar de forma séria e de forma rigorosa a psicanálise a partir dos textos dos próprios autores. Não será um curso, será um espaço permanente, onde nós teremos aulas semanais comigo, aulas ao vivo semanais comigo, e nós vamos estudar ponto a ponto, sem pressa, com paciência, com seriedade, com profundidade, os textos dos principais autores da psicanálise. Não tem data para acabar, só tem data para começar. Ainda não está definida essa data de início, mas não haverá data para acabar. Não será um curso fechado, será um espaço aberto com aulas semanais em que aqueles que desejam estudar seriamente psicanálise terão a oportunidade de se encontrar semanalmente comigo para aulas ao vivo e também terão acesso a conteúdos exclusivos que eu não postarei nas minhas redes sociais, que é Instagram, Facebook, Telegram, que já estão disponíveis gratuitamente. Essa será uma comunidade paga, o valor será um valor irrisório perto da quantidade de conhecimento que você terá acesso. Então fique ligado, me siga nas redes sociais, é @lucasnapolipsicanalista, tanto no Facebook quanto no Instagram. Me siga nas redes sociais para que você saiba quando a gente vai começar esse projeto chamado Confraria Analítica. Enquanto isso, você pode ler os meus e-books. Eu escrevi 2 e-books, caso você ainda não saiba. O primeiro se chama O que um psicanalista faz e o segundo se chama Psicanálise em Humanês. No primeiro eu falo sobre a atuação do psicanalista no consultório, como é que é essa atuação, e no segundo eu explico 16 conceitos psicanalíticos, 16, de forma clara, simples, didática, como você nunca deve ter visto por aí nos textos de comentadores. Então, não perca essa oportunidade. Os links para comprar esses e-books estão aqui disponíveis na descrição desse vídeo. Muita gente já comprou e eu tenho recebido muitos feedbacks positivos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique, não deixe de comprar os 2 e-books, O que um psicanalista faz e Psicanálise em Humanês. A gente se encontra então na semana que vem para um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.